quero saudar aqui, né, os organizadores do evento, do CONOJAF, a FENASOJAF, a SOJAF aqui do Rio Grande do Sul, que me fizeram um convite. E eu vou trazer para vocês um pouquinho da experiência, né, do que a gente já construiu e dos desafios que a gente tem pela frente, trazendo também os dados da pesquisa nacional que a gente fez, e dados específicos para os oficiais de justiça que vocês vão receber em primeira mão, gente, né? Porque na JUF tem ainda, né? Porque isso eu pedi para a UNB fazer essa extração da pesquisa. A pesquisa ela né, ainda vai render muitos desdobramentos. Um deles é esse pensamento de dados específicos dos setores, né? Ou especificidade de região, que a gente precisa transformar em trabalho, né, em políticas, em disputas lá com o CNJ, disputas propositivas, para a gente mudar a realidade do nosso trabalho. E aí, para começar, gente, eu trouxe para vocês um pouquinho dos conceitos, né? Eu brinco que às vezes eu vou dizer, porque eu milito na saúde trabalhadora, e aí o colega pergunta, tá, mas é a Unimed, como é que tá? Né? Não, saúde no trabalho, saúde trabalhadora, não tem a ver com saúde suplementar, pode ser apoiado por exames periódicos, por exemplo, mas toda a política do CNJ, inclusive, está equivocada quando foca na saúde do indivíduo. Saúde no trabalho não é isso, gente. Saúde no trabalho é coletiva, ela precisa entender as relações do ambiente de trabalho, né, e o que essa relação entre condições de trabalho e modelo de gestão tem a ver com os impactos do que a gente chama de danos psicossociais, que são os danos físicos e psicológicos. É isso que a gente vai ver. E o que isso implica, né? É entender qual é o controle que o trabalhador ou trabalhadora tem sobre o processo de trabalho no seu ambiente de trabalho, se ele pode dar opiniões, se ele participa da construção de metas, por exemplo, né? Ou de como o trabalho flui, o fazer no dia a dia. E tem a ver também com qual respeito é tratado os ritmos, né? Aí entra jornada, intensidade, volume, cargas máximas de trabalho que o ser humano pode suportar. E essa carga, né, esse volume, gente, não pode ser medido empiricamente. A gente precisa aprofundar isso. Isso nunca foi feito na nossa categoria para a introdução de modelos de gestão, nem no planejamento estratégico do CNJ. Passar aqui. Também entender, gente, que os modelos de gestão, eles não brotam. Estou vendo tanta gente querida aqui nessa plateia. Eles não brotam e não são evolução natural. Eles têm a ver com decisões políticas, né, com o momento que o capitalismo vive. A gente agora está numa fase neoliberal. E o próprio modelo produtivista, que é o que a gente está submetido, que é o que norteia todo o planejamento estratégico, a construção de metas no CNJ, né, ele está inserido dentro de um modelo de gestão produtivista ou individualista, como vocês vão ver depois. E isso está afinado com um modelo de sociedade, de produção, né, capitalista, que é o neoliberalismo. Isso se intensificou lá na década de 80, né? Com essa discussão de encolhimento do Estado, de fazer mais com menos, que é a frase que a gente ouve cotidianamente. Fazer mais com menos parece uma coisa bem interessante, né? Mas, na verdade, quando você vai ver na prática, é espremer direitos, né? É privatizar o Estado, é encolher o Estado, é sucatear. E, na verdade, a gente achava que a gente estava meio isento desse sucateamento. Hoje a gente vê que não, né? Sem falar que a gente vive uma fase atual do neoliberalismo que não é a mesma lá da década de 80 que a gente enfrentou, a década de 80, 90,
né, lá com os anos do Fernando Henrique. A gente está vivendo numa fase completamente nova, muito mais radicalizada, xiita mesmo, né, do neoliberalismo, onde há uma necessidade para garantir lucro, uma necessidade de diminuir o custo do trabalho, de, por consequência, extinguir para a proteção social. Aqui a gente já viveu isso, né? Todo mundo está vivendo isso, mas aqui a gente presenciou isso com a terceirização ilimitada e a terceirização entrando também no serviço público, né? Essa lógica, ela permeia toda a administração pública, independente hoje de governos, apenas, né, com mais radicalidade ou menos radicalidade. O nosso atual governo Bolsonaro é ultraliberal, ultra-radical em termos de visão de Estado. Então vem a reforma trabalhista, terceirização sem limite, que vai nos pegar e vai pegar não mais só aquele trabalho invisibilizado que era da portaria, de carregar processo, né, ou de fazer a virtualização, a limpeza, não, vai pegar nós lá dentro das secretarias, dentro dos setores, vai pegar os oficiais de justiça. Né? A reforma da Previdência, né, por conseguinte, está ligado também à emenda constitucional 95, a reforma da Previdência é uma consequência, né, da emenda constitucional 95 que congela todos os investimentos públicos por 20 anos. Nós temos mais de 18 anos vivendo com essa emenda se a gente não derrubar ela. Isso tudo, gente, tem tudo a ver com o nosso dia a dia de trabalho. A gente pensa, tá, mas o que essa louca está falando aqui de política, de conjuntura, né? Mas isso bate diretamente no nosso local de trabalho, porque isso se desdobra, gente, justamente no que a gente vive lá. A gestão focada no resultado e não no trabalho desempenhado. Isso é muito sério para o trabalhador. A gente vai ver agora nos desdobramentos o que isso significa, gente. Significa que não interessa se na secretaria lá eu tenho um processo com 1 volume ou com 20 volumes. Não interessa se você não tem que cumprir um mandado numa região distante de difícil alcance ou violência, ou se é ali na esquina. Interessa quantos mandados vocês cumpriram no final do dia, no final do mês. Entende? Então, assim, toda a parte que é de construção do fazer de vocês é ignorada. Né? Controle de horário, né? Nós, no movimento sindical, associativo, temos uma bandeira histórica das 6 horas. Hoje isso está muito mais complexo, porque tem uma região cinzenta entre o que é trabalho, o que é tempo de trabalho, o que é tempo de descanso, o tempo livre. A gente é demandado por e-mail, por WhatsApp, né, por uma série de mecanismos que a tecnologia permite, e que a gente já não sabe mais se a gente está de tempo livre ou está trabalhando. Fim de semana, né, o teletrabalho mesmo para os colegas de secretaria ou dos órgãos, e vocês que já têm um trabalho solitário, né, mas que a demanda tem aumentado. E a desconstrução da identidade e reconhecimento. Guardem essas duas palavrinhas, porque elas são determinantes da saúde, né? Identidade e reconhecimento. As ferramentas aqui eu trouxe um pouquinho para vocês, né? Que não acho que todo mundo consegue identificar na sua vida funcional. A luta que a gente tem para não introduzir a gratificação de desempenho, que é justamente uma radicalização da competição no local de trabalho. E geralmente essas gratificações de desempenho são individuais mesmo, né? Introdução massiva de ferramentas tecnológicas, EPROC, PJE. O problema não é o avanço tecnológico, gente. O avanço tecnológico é uma conquista da humanidade, ele foi construído pela classe trabalhadora. O problema é como ele é colocado para nós. Nós não somos donos dessa riqueza que a gente construiu. Né? O capital se apropriou e já devolve para nós uma forma de sucatear o nosso trabalho, né? De transformar mais ainda a hierarquia, a verticalização das decisões no órgão, no nosso poder, que já é bastante autoritário, né? E vem sem nenhuma discussão
para que ele realmente vai servir, qual a eficácia que a gente está discutindo aqui, para quem é essa eficácia? Melhora o atendimento para a população, melhora a vida do servidor, da servidora no local de trabalho? Os dados dizem que não, né? E com esse processo também de avaliação individual, focada apenas no sujeito, sequer tem avaliação de chefia, completamente antidemocrática. O que isso representa nos locais de trabalho? Uma destruição dos laços de solidariedade, né? E aí, a partir disso, também a defesa para as agressões, violências no trabalho, elas vão diminuir, né? E aí fica fácil entrar a assédio moral como gestão, como ferramenta de gestão, né? Que é o que a gente vê. A gente pode até localizar o assediador, ele se prestou para fazer a violência, gente, mas se nós não trabalharmos com o modelo de gestão, com o órgão se responsabilizando, nós vamos enxugar gelo e não vamos resolver o problema, né? E entra também a questão do sofrimento ético. O Dejus fala muito dessa questão do sofrimento ético, porque assim, nós entendemos o valor do nosso trabalho, entendemos o que a gente está fazendo. Vocês, quando têm contato com a parte lá, sabem qual é a função social que vocês estão desempenhando, né? E as metas, e o próprio encolhimento, a aceleração, né, do ritmo de trabalho, vai nos obrigando muitas vezes a gente pular etapas, fazer mais rápido, fazer com menos esmero, né? Quando a gente não pula alguma parte essencial, a gente sabe que poderia mudar o curso do processo, né? Mas não dá tempo de fazer. Isso gera sofrimento ético, gente. Isso é muito sério para a saúde mental, né? E isso se reflete bastante nos dados que a gente tem de nível de esgotamento. Esgotamento físico e mental, né? Aí essas questões aqui, né, que estão ligadas, então, o modelo produtivista e saúde mental, né, que é o que é importante aqui desse slide. É o espaço entre o trabalho prescrito e o trabalho real. É como vem a norma da gente desempenhar o nosso trabalho e como é a vida real do trabalho, né? Como esse espaço, gente, entre uma coisa e outra, se ele não existe, nós vamos ter um ambiente doente. Ele precisa, é aqui que a gente cria, é aqui que a gente elabora, é aqui que a gente consegue visualizar o valor do nosso trabalho, que se resume no reconhecimento. Muita gente fala em reconhecimento como valor monetário, mas toda a experiência que eu tenho, e não sou eu que estou dizendo, são os grandes doutores na área de saúde do trabalho, salário não resolve para o dano psicossocial, não resolve o sofrimento ético, não resolve o adoecimento físico e mental, né? Ele tem um valor, óbvio, né, importante a gente viver e viver bem, mas as outras questões subjetivas que estão dentro do trabalho, né, dentro do fazer da gente, desse valor de reconhecimento e da identidade da gente no trabalho, que são os determinantes realmente da saúde mental. Aí eu trouxe duas questões também, né? A Marie Pese, a França tem uma produção muito grande, né, na área de saúde do trabalho, que fala: a saúde mental não depende só do indivíduo. Eu acho essa frase muito libertadora, que a maioria das pessoas se culpa pelo próprio sofrimento, né? Sem considerar que está submetido a uma série de questões que não estão no seu controle, né? Que não pertencem ao seu poder de decisão e que tu está ali se sentindo solitário, sofrendo com o trabalho e tu não sabe por quê, né? Então, assim, primeira coisa, se libertem, né, da culpa, porque isso não depende só de vocês não vão resolver sozinhos, a gente precisa ter uma solução coletiva, né? E o Dejus aí traz a questão da inteligência do trabalho, a poesis, né, a poesia do trabalho, a criação, é o espaço que a gente tem de construção de identidade, o trabalho é formador de identidade humana, e o reconhecimento, o valor do trabalho, não só o valor, não adianta só eu achar que aquele trabalho tem valor.
eu preciso do reconhecimento do colega, da chefia, do órgão, da sociedade. Isso vai me dar o reconhecimento. Né? Se eu não tiver isso, vai quebrando, né, a ideia de reconhecimento. E aí a questão, né, do espaço prescrito que eu já falei. Né? E aí eu vou trazer para vocês, gente, essa pesquisa que foi feita, né, pela FENAJUF e FENAJUDE. Era um projeto de muitos anos de batalha, né, de uma pesquisa nacional que a gente pudesse ter um banco de dados sobre a nossa categoria. E a gente conseguiu, felizmente, fazer em parceria com a FENAJUDE. Então nós temos um banco de dados hoje da saúde, né, de toda essa cadeia, tanto da base nacional do Judiciário Federal e MPU, quanto também do Judiciário Estadual. Né? E é a partir disso que a gente tem propostas lá de construção do observatório, que eu vou falar no final. Né? E ela foi elaborada e aplicada pela UNB, um pessoal altamente qualificado, né? A doutora professora Magnólia, o Emílio Farcas também, professor doutor, a Tiele e o Fernando. Ele investigou assim, 4 dimensões, gente. A relação trabalhador-organização do trabalho, que é justamente essa questão de como é a prescrição, né, a organização prescrita do trabalho, os estilos de gestão, sofrimento patogênico e danos psicossociais, que já é o adoecimento propriamente dito, né, já chega no adoecimento. Eu vou mostrar alguns dados nos gráficos para vocês, mas eu queria, isso aqui é importante entender, gente, essa relação, quando vocês olharem os gráficos, né, que é o impacto que tem entre a organização do trabalho, o estilo de gestão e no que impacta nos danos no adoecimento, né, que são os danos psicossociais. Antes do dano, né, vem o sofrimento, então a gente às vezes tem um espaço de atuar mais preventivamente. Às vezes a gente vê que há já uma realidade de adoecimento nos locais de trabalho. Esse primeiro gráfico, então, gente, para mim está parecendo meio descolorido aqui, mas tudo bem. Né? Fala do estilo individualista de gestão. O estilo individualista de gestão é justamente a cara do modelo produtivista. Né? E nós, infelizmente, temos mais de 70%, 79%, quase 80% do Judiciário Federal foi identificado com o estilo individualista de gestão. E aí vocês vão ver que esse estilo, ele tem impacto lá nos danos psicossociais de forma direta. É mais ou menos o percentual lá nos danos. E esse próximo aqui que eu vou passar, ele até tem uma... o que interessa aqui é o contrário, né, gente? O baixo é que deveria ser o modelo para nós, que seria o estilo de gestão coletivista. Então, nós temos aí um oásis de 26%, que não é bem, né, assim, gente, que há uma linha cinzenta também, por isso que os dados não fecham um com o outro bem direitinho. Mas vamos dizer que nós temos pelo menos aí um quarto, 25%, 26% de gestão coletivista que resiste ainda nos locais de trabalho. E aqui é um dado que a gente precisa desdobrar na nossa pesquisa, porque aqui nos interessa buscar qual a prática do fazer, como que é a relação com a chefia, a gente mapear essas práticas, aí sim as boas práticas administrativas, porque se vocês cruzar esse dado de quem vive sobre um modelo de gestão coletivista, vai ter menos afastamento do trabalho, menos adoecimento, menos assédio moral, menos todos os danos. Então nos interessa esses 26% para a gente aprofundar esses dados, né, e fazer essa disputa, gente, tanto nos estados junto aos órgãos, quanto no CNJ, mas com dados científicos mesmo, né, a gente fazer de forma argumentativa. Não é fácil, precisa mobilização também, né, mas a gente está calçado também por dados. O esgotamento mental, né, isso aqui tudo dados gerais, né, de todo o Judiciário Federal e MPU. Né, o esgotamento mental, gente, apresentando mais de 70% das pessoas dizendo que estão
esgotadas física e mentalmente na nossa categoria. Isso é um dado muito relevante, gente, muito chocante, né? Depois a gente tem os danos, né? Porque o esgotamento seria já o sofrimento patogênico. E aí, né, o esgotamento é o sofrimento, e depois do esgotamento tem justamente o adoecimento, o dano, né, físico, que 63% entre médio e alto ali, gente, apresenta já algum dano, algum adoecimento físico. A gente precisa, né, principalmente ombros, há uma medicalização da categoria muito alta. E depois os danos psicológicos também, gente, né? 46% já dizendo que tem algum adoecimento, já está fazendo algum tratamento ou tem já sintomas de adoecimento mental, né, de sofrimento mental, depressão, insônia, vários problemas, né, de ordem psíquica, é muito alto, gente, muito alto, né? Isso é o resultado desse modelo de gestão que a gente está submetido e que o CNJ acha fantástico. E agora eu tenho alguns dados para vocês que são específicos dos oficiais de justiça. Esses dados aqui ninguém tem ainda, vocês estão recebendo agora, né? A ONB me passou essa semana. A gente vai trabalhar com eles também lá na Senajuf, né? Eu não estou mais na gestão lá, mas de forma militante eu estou sempre me propondo a colaborar, que também é bastante alarmante. Se vocês olharem o índice de 38% daqueles colegas oficiais de justiça que tiveram 1 ou 2 afastamentos no ano por problema, né? Algum adoecimento relacionado ao trabalho, é muito grande. E 27% tiveram 3 afastamentos ou mais. Quer dizer, nós estamos lidando com o setor da categoria que está adoecido, né? O que nós vamos fazer a respeito disso? Não dá para a gente simplesmente olhar o dado, né, e ir para casa. A gente precisa realmente discutir de forma coletiva saídas e intervenções nesses locais de trabalho. Aqui também, né, tem uma pista de onde vêm esses adoecimentos, porque nós temos aqui, né, colegas trabalhando 7 horas, 28%, né, 31% aqui trabalham 8 horas e 11% trabalham mais de 8 horas por dia. Então, é um índice de 42% aqui, que trabalha entre 8 e mais de 8 horas. Né? Entre deslocamentos, porque aí é direto com os oficiais de justiça. E o último dado, gente, aí... o último dado não. Ainda temos outra pista também de onde é que vem o adoecimento. 48% dos colegas, né, entendem que o processo eletrônico a que eles trabalham, pode ser o EPROC, pode ser o PJE, pode ser outro sistema, 48% considera regular ou péssimo o sistema que tem que trabalhar no dia a dia. É metade da categoria, metade dos oficiais de justiça do país consideram regular ou péssimo o processo eletrônico que estão submetidos. E não é difícil de entender isso, né? Eu estudei, principalmente, estudei o EPROC aqui no Judiciário, Fernando, querido, né, já de outras, depois vai falar um pouquinho. A gente fez a pesquisa aqui em 2009 com os oficiais de justiça de Porto Alegre, né? Era o EPROC que estava entrando. O PJE, estudei na Justiça do Trabalho quando ele foi implementado, gente, é um desastre em relação à comunicação que tu tem entre quem faz, quem opera o trabalho na ponta e quem está produzindo o sistema. Tem coisas que tu olha assim, mas quem que fez isso? E às vezes tem que enganar o sistema para poder trabalhar.
E aqui, né, então as pistas nos levaram também, né, a entender, aqui não é uma pista, aqui é um grito, né, a entender por que há um adoecimento, por que há um afastamento tão alto por questões relacionadas ao trabalho. 78% dos oficiais de justiça no país já sofreram algum tipo de acidente ou agressão no exercício do seu trabalho. Gente, eu estou assim, né, fiquei muito tocada com esse dado, muito tocada, né, porque isso é invisível para a categoria. É invisível para os nossos colegas que não são oficiais de justiça, é invisível para os órgãos, é invisível para o CNJ. Eu pedi para a professora Ana, agora ela vai nos representar no encontro do CNJ sobre saúde, servidor e magistrado, agora no início de setembro, eu pedi para ela destacar esse dado aqui. Porque a gente precisa denunciar, a gente precisa buscar, né, uma intervenção nisso. Temos que saber, esses 78%, quanto virou notificações de acidente de trabalho, porque há uma dificuldade dos colegas de fazer a CAT, de registrar lá no órgão que foi assaltado, que bateu o carro, que sofreu uma agressão, que sofreu um empurrão. As mulheres, quantas tiveram risco ou tiveram uma iminência de agressão sexual ou de agressão física? Os homens, né? Assim, o que é? Que tipo de agressão foi sofrida? A gente tem muitas questões aqui para discutir, né? E para discutir e a gente também buscar soluções. Espaços de escuta para os oficiais de justiça é necessário, gente. Vocês têm um trabalho extremamente solitário, né? Vocês não têm um espaço de troca institucional. Claro, criam redes, isso é muito legal, redes de apoio de colegas, né? Um escuta o outro, vocês têm uma organização na associação, tem os núcleos nos sindicatos, que no Sintrajut que a gente quer reativar e trabalhar todas essas questões também lá, né? Mas não é isso, a instituição, o órgão precisa dar esse espaço para vocês, precisa dar suporte psicológico, porque não é um trabalho fácil. E o resto da categoria precisa saber que vocês têm esse sofrimento. Isso aqui é um grito de socorro, né? Que o setor deu na pesquisa e que a gente precisa levar a sério, né? E precisa fazer alguma coisa com isso, transformar em propostas, em enfrentamentos dos problemas no setor, junto aos órgãos e junto ao CNJ. Aqui eu trouxe para vocês, meu tempo está curtinho, porque eu também eu quero deixar um espaço de fala. É muito importante ouvir vocês aqui, porque do debate daqui a gente já vai levar propostas, né, para os órgãos também. A gente vai poder estar construindo junto, né, eu faço um chamamento aí para as associações, para a FENASSOJAP, para a gente trabalhar de forma coesa, unitária. O Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador também, né, um espaço muito bacana de fazer essa discussão. Mas isso são frases, gente, que eu trouxe que foram da parte qualitativa. A gente na pesquisa teve a parte quantitativa e teve uma parte qualitativa, que é ouvir os colegas, né? Entre esses colegas que foram ouvidos e ouvidas, também tinha oficiais de justiça, né? Então talvez, a gente não sabe, né? Sigiloso, mas talvez exista aqui também alguma fala, né? De oficial. E sobre estilo de gestão, mostra bem a questão do estilo individualista, né? Coisa muito impositiva, sempre de cima para baixo, depende de quem está no poder no tribunal, né? Vem decreto, portaria, metas dizendo o que tem a fazer, mas isso não é discutido com quem está ali na linha de frente, quem vai executar. É isso que a gente vive, né, nos locais de trabalho. E do reconhecimento, né, aquele fator importante lá da saúde mental, o que a gente identificou na pesquisa é que há um reconhecimento apenas pelos colegas. Isso já é bom, né? Quer dizer que não estamos pelo menos zerados aí. Mas do órgão,
do próprio CNJ e da população não tem essa leitura pela categoria e pelos oficiais de justiça, né? Isso é muito sério, a gente precisa pensar sobre isso, como a gente se comunica com a sociedade que vem e que é usuária, né? O cidadão, a cidadã que vem procurar o judiciário. Como a gente faz essa comunicação, porque ela, pela falta de reconhecimento, a gente vê que ela está falhando e que ela não existe, na verdade, né? E confundem aquela frase, confundem reconhecimento com competição, né? Aí a gente volta lá naquela questão da quebra dos laços de solidariedade, da questão da quebra também das defesas coletivas que a gente constrói, né, nos setores e junto também, gente, aos sindicatos, à associação nossa, né, também podem ser ferramentas importantes de construção de estratégias coletivas de defesa, né, para as violências no trabalho e para mudar também. A questão do dano psicológico, essa frase é bem isso mesmo, né? Quando o emocional já estava muito abalado, a pessoa não consegue perceber que é assédio moral. Inclusive ela se culpa. O que eu estou fazendo de errado, né? Que esse cara não larga do meu pé, que essa cara não larga do meu pé. Mas na verdade não é isso, não é a culpa da pessoa, né? Todo o entorno ali que já está num agravamento, que já chegou como realmente assédio moral nos setores, tem muito, né? E traz aqui essas frases, né, da pesquisa, a questão do suicídio. Infelizmente, a gente tem vivido casos, e não é um nem dois, de suicídios nos locais de trabalho da nossa categoria. A gente alertava isso há 10 anos atrás, que isso poderia acontecer, e infelizmente está acontecendo, né? E a gente precisa parar e colocar, por isso, muito importante, gente, o espaço que a Sojata que trouxe desse temaio, né, 2 falas aqui hoje de manhã sobre esse assunto. Nós temos que enfrentar esse sofrimento, nós temos que mudar a causa, né? E a questão, né, gente, assim, nós precisamos fazer mudanças, elas não são fáceis, elas não vêm assim, de forma espontânea, a gente tem que produzir, mas a gente tem que ter consciência que ter saúde no trabalho, que ter um ambiente saudável é um direito nosso. Nós estamos vivendo um momento de tanta precarização, tanta retirada de direitos, nós estamos normalizando absurdos. Nós estamos achando normal, né, agressões, nós estamos achando normal abuso de poder, nós estamos achando normal, né, racismo, homofobia, machismo, e aí isso também tem a ver com a nossa relação lá no local de trabalho, como isso se dá nas relações entre chefia, entre colegas, né? Nada é imutável. Os modelos de gestão, gente, eles são decisões políticas, assim como o neoliberalismo, o modelo produtivista, tudo são decisões políticas, pode ser na geopolítica, pode ser local, mas nós temos um papel a desempenhar nesse processo histórico, que é mudar a realidade, né? E a gente precisa se instrumentalizar para isso. Por isso, a importância, né, do banco de dados, para que a gente tenha entendimento que a gente não está sozinho, que esse sofrimento que a gente sente eventualmente nos locais de trabalho, ele é partilhado pelo colega ao lado, a gente precisa se conversar, precisa construir espaços de escuta entre nós, precisa estar atuando de forma conjunta com as nossas associações, com o sindicato, né, com a federação, com as centrais sindicais, a gente falar com outras categorias, nós temos que nos abrir e entender que esse processo que a gente vive no setor público também é o mesmo lá na iniciativa privada, né? E que a gente pode ter uma atuação conjunta na mudança dessa realidade. Lá na federação, a gente está engatilhado, isso já está aprovado até em congresso, a construção, a pesquisa dá a base de dados que a gente precisava para construir o Observatório Nacional de Saúde do Servidor e da Servidora do Judiciário no Brasil, né? Porque vai ser junto com a FENAJUDE, a gente está construindo isso com a parceria, porque, né, se é muito mais força de atuação com os federais e estaduais, todos submetidos à mesma política do CNJ.
e também o Fórum Nacional de Combate ao Assédio Moral e Sexual no Judiciário Brasileiro. Essas duas ferramentas, nós estamos muito no engajamento das ASSOJAFs para trabalho local com sindicatos. A gente precisa do engajamento da FENASSOJAF para trabalhar junto com a FENAJUDE. Nós precisamos unir forças, né? Porque o adversário não é pequeno. Nós somos o lado mais frágil, né? Mas a gente também tem que entender que se nós não lutarmos, gente, nós estamos em extinção, né? O oficial de justiça está em extinção. Nós não estamos mais no momento em que o trabalho intelectualizado não pode entrar na esteira fordista de produção, que é isso que os instrumentos tecnológicos, ferramentas, o EPROC, o PJE faz, coloca o nosso trabalho numa esteira de produção, onde a gente tem muito pouca influência no processo, a gente só vai apertar o botãozinho lá para o fim do que a gente produziu. Né? Então a gente precisa fazer esse debate e fazer também um debate sobre a sociedade que a gente quer, o judiciário que a gente quer. Esse modelo serve para uma sociedade democrática, serve para uma sociedade cidadã, não é o que está me parecendo. Cada vez menos a gente tem contato com a parte que a gente realiza o trabalho, né? Está cada vez mais desumanizado. E isso tem a ver com aquele processo que a gente falou lá atrás, gente, de enxugamento do Estado, diminuição, né? E o Poder Judiciário está na lógica que não é de garantir direitos para a população e não vai garantir direitos para nós também. Isso é uma cadeia, né? Então nós precisamos ter esse entendimento para poder também agir no local de trabalho, agir localmente nos órgãos e agir localmente nacional, né, no cenário nacional, junto aos conselhos superiores, junto ao CNJ para fazer essa disputa. Eu convido vocês, né, aqui no evento a fazer essa discussão e a gente trabalhar junto, né, com essa disputa, que é a boa disputa, é a boa luta, né, por direitos, por um ambiente saudável. A gente não quer adoecer, não quer morrer no trabalho. A gente quer se realizar e ver reconhecimento, ter o valor do nosso trabalho. Eu acho que é isso. Então a gente precisa ter muita esperança no futuro, né? E a esperança se constrói quando a gente enxerga alternativas de mudança. E é isso que a gente está querendo trazer, né? Apontando os problemas, mas mostrando que as coisas não são imutáveis também. Tá? Muito obrigada, gente.